vamos lá, vamos embora, vamos em frente. Nós estamos aqui com essa intenção de cuidar, investir na sua saúde através dos recursos odontológicos, né? Então, como nós chamamos aqui, o tema que a gente aborda é a odontologia da nova era, uma visão diferenciada de como o mundo tem que funcionar, né? Nova era, no meu entendimento, é a integração de todas as coisas, onde tudo funciona em harmonia. Não precisa haver desequilíbrio ou desarmonia. Pode haver harmonia entre todas as coisas, né? Aliás, essa é a busca natural do universo, fazer com que a gente encontre um ponto de equilíbrio. É o que a natureza faz de melhor, né? É só a gente observar como que a natureza trabalha e funciona, é o que ela faz de melhor, tá? Então vamos lá. Biorreprogramação bucal é uma tecnologia da odontologia que tem como intenção tratar e cuidar de problemas de saúde através da boca. É isso que a gente sabe fazer de melhor, é isso que nós dedicamos a nossa vida inteira para criar recursos, fazer processos para que as pessoas possam melhorar a sua condição de vida e saúde, tá? No programa de hoje, nós vamos falar de vamos chamar de gafe odontológica, né? Mas ainda é um problema, mais um dos problemas que a gente identificou, apesar de ser dentista, né? Eu tenho que ser o mais transparente, honesto, correto com vocês, para dizer quais são os problemas que nós tivemos no passado. Veja, se você vai observar, ainda esses dias eu estava falando com uma das minhas pacientes, e falando sobre a evolução que teve o tratamento endodôntico. No passado, o paciente ia lá, o dentista abria os dentes com muito custo, porque as brocas não eram boas, eram difíceis, né? Para fazer a abertura do dente era muito difícil. E aí ficava colocando algodãozinho com formol, com uma substância para matar o nervo, e não tinha muita condição de tratamento. Acabava que depois de um tempo o paciente perdia aquele dente porque não tinha condições de tratamento. E hoje o tratamento endodôntico é extremamente evoluído, é feito com microscopia, é feito com cimentos biocerâmicos, é uma coisa incrível, limas 3D, é um processo que assim, nós não imaginávamos isso no passado. É uma grande surpresa, uma grata surpresa ter esses recursos hoje. E tudo evolui. Hoje nós vamos falar sobre as restaurações de amálgama e mercúrio, né? Muito embora a boa parte das universidades ainda no planeta ensinem os seus alunos a realizarem restaurações de amálgama, nós temos que alertá-los aqui, através do nosso espaço, do nosso tempo, dos nossos programas aqui na Vibe Mundial, e depois esses programas vão ser disponibilizados também nas mídias sociais, sobre o perigo destas restaurações. Só para você ter uma ideia, eu vou explicar isso mais adiante. Na Odontobalance, nós criamos um processo de remoção das restaurações de amálgama de forma segura, porque é tão perigoso o processo que até a remoção dela tem que ser feita com muito, muito cuidado, tá? Então vamos lá, vamos conceituando, explicando e tudo mais. No passado, se desenvolveu uma mistura metálica, né? No qual você tinha 50% dessa mistura metálica de um metal líquido chamado mercúrio, tá? Na época que isso foi desenvolvido, não se conhecia o nível de toxicidade que o mercúrio apresentava, tá? E aí, os dentistas desenvolveram essa liga metálica e começaram a usar como formas de restaurar os dentes. As pessoas sofriam cárie, e aí removia-se com as broquinhas, removia-se aquele tecido cariado, preparava-se a estrutura do dente para receber uma restauração desta liga metálica, que é uma mistura desse metal líquido, mercúrio, com outros, aliás, 50% desse metal, dessa amálgama. Amálgama quer dizer uma mistura de coisas, né? 50% dessa substância, dessa amálgama é mercúrio, que é esse metal líquido, né? Então, dentro desse contexto, isso foi muito admirado e aprovado na odontologia
Porque era um material que dava para o dentista uma capacidade boa de moldar, de esculpir, de desenhar os dentes. Tinha um certo tempo de trabalho até que ela viesse a endurecer, e ela tinha uma característica de encaixe oclusal muito bom. Percebia-se que também ela sofria uma oxidação marginal em contato com a saliva, e que isso acabava funcionando como um elemento a mais de vedação para que minimizasse a chance de infiltrações de cárie. No entanto, as coisas começaram a mudar, né? Com a tecnologia, os estudos, as coisas foram aprofundando. Um sujeito chamado Robert Boyd, ele é bioquímico e químico, ele é um pesquisador, dedicou a sua vida inteira à pesquisa. O pai dele faleceu de Alzheimer. E ele, dentro da linha de pesquisa dele, ele falou, bom, eu vou desenvolver uma pesquisa para entender por que o meu pai teve Alzheimer. O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Quando ele iniciou as pesquisas, ele foi buscando entender o que poderia ter acontecido. Daí ele se deparou com uma substância. Ele se deparou com o mercúrio. Quando ele percebeu que o mercúrio era uma substância que tinha um alto índice de neurotoxicidade, aliás, eu quero convidar vocês aqui, você que está nos ouvindo pelos microfones da Vibe Mundial, vá para o YouTube. Se você já está no YouTube nesse momento, nos assistindo, procure depois um vídeo que nós postamos falando do perigo das amálgamas, tá? Daí você vai ter acesso a esse pequeno vídeo que o professor Dr. Robert Boyd ele fez. Desculpe, eu preciso fazer uma correção aqui. Eu confundi duas pessoas célebres. Robert Boyd foi o sujeito que identificou a síndrome da bola de boliche, que é uma das nossas fontes de informação. Esse sujeito se chama Boyd Haley, tá? Eu fiz a confusão aí com os nomes. É Boyd Haley, né? O Boyd Haley, ele, que era o químico e tudo mais, ele fez esse trabalho, foi desenvolvendo todo esse trabalho, e aí ele descobriu que o mercúrio era uma substância que provavelmente tinha intoxicado o pai dele, e que tinha feito com que o pai dele desenvolvesse o Alzheimer, pela característica que essa substância tinha de neurotoxicidade. Se você for assistir esse vídeo, que está no nosso canal do YouTube, você vai ver que quando eles adicionam o mercúrio próximo ao neurônio, o neurônio começa a se desintegrar, né? Ele começa a se desfazer. Então, dentro desse contexto, ele ficou preocupado. Ele falou, opa, peraí, então temos aqui um caminho. Esse estudo depois foi repetido no Canadá, repetiu o mesmo feito, mesma coisa apareceu. O neurônio se desintegra. E essa desintegração do neurônio é a marca registrada do Alzheimer, né? Aí ele falou, puxa, então tá, vamos agora pesquisar o que o meu pai comia, porque não tinha ideia e nem tinha pensado na questão odontológica. Daí ele falou, vamos lá, vamos ver, o meu pai morava na região tal, vou pesquisar a região, se tinha alguma área que foi área de dejeto, que jogou coisa fora, todo que pode ter intoxicado, que pode ter gerado problemas e tal. E aí, ele não encontrou nada, nem na alimentação do pai, nem na área onde ele vivia, não tinha nada. E aí, como ele não é dentista, ele não tinha pensado nos dentes. Mas um dentista amigo dele, ele contando das pesquisas, falou assim, você já olhou a questão da arcada do seu pai? Arcada? Por que da arcada? Não, porque muitas das restaurações do passado, e ainda hoje, infelizmente, elas usavam uma liga metálica chamada amálgama, que ela tinha 50% da composição mercúrio. Ele falou, é sério? E foi pesquisar. Quando ele olhou a radiografia do pai, foi estudar o pai, ele viu que tinha muitas restaurações de amálgama. Aí ele falou, Aí ele se juntou com um outro dentista, Matthew, agora me fugiu o nome dele, um dentista, e eles desenvolveram um trabalho, estudo e pesquisa sobre essas questões da restauração da amálgama. O que eles perceberam? Eles perceberam que
O dente, na temperatura natural do corpo, ele evapora mercúrio. Eles pegaram, eles montaram uma coisa simples, né? Uma caixa de papelão, uma luz de mercúrio, uma câmerazinha, e começaram a filmar. E aí colocava ali o dente, apagava a luz, deixava uma luz por trás, colocava o dentinho, tem lá no vídeo do YouTube também, você pode ver, colocava ali o dentinho, e na temperatura, eles pegavam o dente, mergulhavam numa água a 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo. Tirava, colocava na luz, você via o vapor de mercúrio subindo. A evaporação do vapor de mercúrio ali subindo. Então, aí eles falaram, puxa vida, então o mercúrio pode estar vindo daqui. Outra coisa que eles fizeram, simulações, por exemplo, quando você está mastigando, você cria um atrito, e o que acontece com o dente? Simulou, saía mais vapor de mercúrio. Fizeram a simulação quando você toma, por exemplo, um cafezinho, um chazinho. Aquilo parece uma chaminé, evaporando o vapor de mercúrio. O ponto é, o mercúrio é sabidamente tóxico hoje em dia. E a principal característica de toxicidade do mercúrio é neurotoxicidade. Ele destrói o neurônio, né? Tanto que o mercúrio foi banido dos termômetros. Você lembra, gente, do passado? Você tem um pouquinho mais de idade aí, um pouquinho mais aninhos vividos como eu. Você vai lembrar que os termômetros eram feitos de mercúrio. Quando quebrava, ficava aquele metalzinho líquido, a gente até brincava um pouco com ele ali. Não sabia, né? E daí, dentro dessa situação, aí baniram o mercúrio dos termômetros, porque aconteciam esses acidentes de quebrar e tudo. Baniram das tintas. Baniram de vários setores da indústria que utilizavam mercúrio, porque viram que isso tinha uma neurotoxicidade, uma toxicidade para o ser humano. Então foi banido, porque obviamente quem trabalhava com esses materiais acabavam morrendo com algum tipo de problema, né? Dentre eles essa questão do Alzheimer. Daí eles fizeram uma série de outras pesquisas, outros dentistas começaram a reproduzir esse experimento, pegavam dentes que tinham sido extraídos há mais de 10 anos e mostravam que mesmo 10 anos depois ainda estava liberando vapor de mercúrio nas mesmas situações. A partir disso, outros pesquisadores se interessaram e começaram a ver. E aí começaram a perceber que, na verdade, aquela vedação da amálgama em relação à cárie também não era efetiva. E aí alguns começaram a fazer trabalhos, estudos, postagens, pegavam dentes, por exemplo, que tinham sido extraídos, ou pacientes que perderam os dentes, cortavam ele no meio e viam que embaixo da restauração de amálgama tinha uma colônia bacteriana que parecia com a cidade de São Paulo em termos de bactérias. Uma comunidade bacteriana logo abaixo da restauração, próximo à polpa dentária, porque a polpa é da onde vem o alimento, né? A força ali pro dente, e no caso estava sendo usado para bactérias. E aí entendeu-se que, na verdade, as restaurações de amálgama eram extremamente prejudiciais para a saúde das pessoas. Por essa razão, nós criamos um protocolo para retirada dessas amálgamas na Odontobalance. Não pode ser retirado de qualquer jeito. Eu vou explicar já para vocês. Mas, vou passar aqui os telefones da Odontobalance para que você, se você tem restaurações de amálgama, já agende a sua consulta de diagnóstico para que você possa programar a retirada. Quem tem muitas, vai fazendo aos poucos. Quem tem pouquinho, às vezes já dá para fazer tudo de uma vez só. Mas é muito importante que a gente faça essas retiradas. Primeiro que o dente pode ser um potencial foco infeccioso na sua vida. E segundo, porque vai estar liberando mercúrio, tá? Então vamos lá. WhatsApp é o 94774-4220. Repetindo. 94774-4220 ou 3287-0433 e 3287-7010. Lembrando, se você estiver fora da cidade de São Paulo, deve digitar o número 11 na frente. E se você estiver fora do Brasil, deve digitar o número 55
11 e aí os números que eu passei agora, tá? Se você perdeu os telefones, não conseguiu anotar, não tem problema. Vai lá no Google, pesquisa lá, digita Rogério Pavan, puf, aparece lá rapidinho. E aí você vai encontrar muito mais coisa que você vai poder pesquisar, estudar e avaliar, né? Muito bem. Então, veja, algumas curiosidades. Por exemplo, se a gente retira uma restauração de amálgama do tamanho médio, tá? De um dente de uma pessoa, separamos o mercúrio dela. Pegamos esse mercúrio e jogamos aqui, se você conhece São Paulo, né? Tem aqui o Lago do Ibirapuera. Se você pegar o mercúrio e jogar na água, aquela região toda vai estar contaminada. Por exemplo, se pudesse, não pode, mas se pudesse pescar aquele peixe, você não poderia comer aquele peixe porque ele estaria contaminado e poderia fazer mal para a sua saúde. Ah, olha só que coisa. A mulher grávida que tem restaurações de amálgama passa no leite para a criança. Olha aí. Então, são algumas curiosidades que assim, eu tenho de cabeça, que eu estou passando para vocês entenderem a importância de remover essas restaurações de forma segura, né? Então, a lista de sintomas que são geradas por intoxicação de mercúrio é uma lista gigantesca, né? Se você quiser, depois você assiste lá no vídeo, eu não vou me alongar aqui explicando isso, mas é uma lista gigantesca de sintomas associadas à intoxicação de mercúrio, né? E você vê, tem pessoas que se intoxicam com mercúrio quando elas comem peixe, né? Principalmente peixe cru, que às vezes, depende do peixe criado em fazendas, pode ser um problema. Porque o mercúrio, aliás, o mercúrio também é usado em vacinas. Um outro dado, só para você entender o perigo do mercúrio. Nos Estados Unidos, o mercúrio passou a ser usado como uma espécie de antisséptico. Aliás, lá no passado, você que tem um pouquinho mais de aninhos vividos aí, como eu assim, sabe que antigamente usava uma substância para desinfectar machucados, feridas, chamava mercúrio cromo, né? Então aquilo também tinha mercúrio. Ele é um bom antisséptico, mas é aquela história, ele mata a bactéria, o bichinho, mas também começa a matar o neurônio. Então, a gente tem que ter cuidado. Se você pega, né, um agrotóxico, ele mata o bichinho, mas pode fazer mal para sua saúde. Então, a gente tem que pesar um pouco essas coisas aí para medir, pensar direito o que fazer, né? Muito bem. Então, o mercúrio, ele estava presente em vários aspectos da vida, e essa questão dele estar em vários aspectos acabava comprometendo a saúde e a vida das pessoas, né? Eu me fugiu aqui um pouco o ponto que eu queria falar para vocês. Se voltar eu falo, senão a gente depois explica mais adiante. Tem também no nosso vídeo que está ali no YouTube, e aí você pode ter acesso. Mas o ponto é que você precisa fazer uma remoção segura dessas restaurações de amálgama. Nós criamos um protocolo baseado no estudo que vários outros profissionais fizeram. Primeiro, para fazer a retirada, o dente tem que ser isolado. O que é isolamento absoluto? É uma borracha que se coloca, né? Ela é presa num arco. E aí o dentista vai lá, vai colocar aquela borrachinha, e quando ele olhar para sua boca, ele vai ver só aquele dentinho que está com a restauração de amálgama. Então vai ser colocado um sugador, sabe aquele sugadorzinho para tirar saliva? Coloca por dentro para tirar a saliva da sua boca. E um outro sugador que vai ser usado ali na parte externa. Quando for remover a amálgama, tem que se remover com calma. Bastante refrigeração de ar e de água para não elevar muito a temperatura. E aí o sugador vai puxando não só o resíduo que está saindo, mas também o gás, para evitar que aquilo se espalhe. Outra coisa é assim, o paciente vai usar um campo cirúrgico, ele vai ser coberto, só o rosto dele vai ficar aberto, mas a região da boca vai ficar aberta, para que evite espalhar o eventual um vapor que possa sair, para pegar no cabelo, na roupa, etc e tal. O dentista também vai usar um avental cirúrgico e vai usar uma máscara de proteção, né?
O paciente, obviamente, não pode usar a máscara de proteção, senão a gente não tem acesso à boca. Mas o paciente vai estar com uma canulazinha e ele vai respirar oxigênio durante o procedimento para evitar que ele venha inalar o vapor de mercúrio que estiver saindo, tá? Então, além do mais, antes do procedimento, ele vai tomar carvão ativado, para que a gente possa, que ele deglutiu, ingeriu alguma coisa, o carvão ativado vai estar no trato digestivo, e o carvão ativado tem essa propriedade de se associar com elementos químicos e vai ajudar a eliminar o mercúrio, caso tenha. Então, eu estou contando esse protocolo aqui para que você entenda como nós fazemos, e se você é dentista, você pode repetir esse protocolo na sua clínica, no seu consultório, de forma a proteger o seu paciente, né? Nós não estamos aqui, esse é um assunto tão importante, que não estamos escondendo o segredo ou falando nada, está aberto para que as pessoas possam repetir da forma segura. Então, dentes que têm uma estrutura menor, restaura com resina. Dentes com uma estrutura maior, pode-se usar algum tipo de porcelana com cimentos específicos, com resinas específicas, com maior vedamento marginal, protegendo aquela estrutura dentária ali, tá? Então, é assim que hoje na Odontobalance nós fazemos para a retirada do mercúrio, para que não haja, ou para que tenha minimizado, porque a gente entende que nada ainda é perfeito nesse mundo, a gente está em processo de evolução, mas para tentar cercar ao máximo dos cuidados. Veja, se faz uma retirada de amálgama sem a proteção, tem no nosso vídeo do YouTube também, vai liberar uma grande quantidade de vapor de mercúrio, mas é uma coisa estrondosa. E, além disso, o paciente vai ingerir os fragmentos da restauração, que vai passar pelo trato digestivo, e parte desse mercúrio vai ser absorvido no intestino, né? Então, isso seria bastante prejudicial. Então, se você quiser, você está numa outra cidade, num outro estado, até num outro país, você pode conversar com o seu dentista a respeito desse protocolo de segurança para que você faça a remoção das restaurações de amálgama e eliminar também aquela infiltração de cárie, porque desequilibra muito importantemente a sua saúde. Então vamos lá, gente. Agenda a sua consulta de diagnóstico, se você preferir a gente, para fazer esse trabalho para vocês, no 94774-4220. Nós vamos ter um grande prazer em te ajudar a solucionar isso. O telefone fixo é o 3287-0433 ou 3287-7010. Muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, pela sua audiência. Lembrando que o programa vem ao ar todas as quartas-feiras às 11 horas e quintas-feiras ao meio-dia. Tá certo? Grande abraço a todos e até o próximo programa. E eu quero te ver lá na Odontobalance, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.